Ele saía perseguindo os cristãos, prendendo os cristãos, matando os cristãos, fazendo coisas terríveis. Por que Paulo fazia aquilo? Porque Paulo amava a Deus e só conhecia a Deus na vida material, na vida natural. Paulo ainda não tinha tido encontro sobrenatural com Deus. Ele ainda não tinha aquele encontro sobrenatural, ainda não havia tido um encontro sobrenatural com Jesus. Aí ele começa a relatar a sua vida do lado material, do lado natural, até o versículo 13. E ele vai falando. Quando chega no versículo 13, que ele vai narrando a sua história, aí a coisa muda de cor. E Paulo diz... O 13, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excediu o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Olha, até o versículo 12, Paulo ia devidamente legalizado pelos judeus arrasar com os cristãos que encontrasse pelo caminho até a cidade de Damasco. Ele ia ali para aquele fim, para perseguir os cristãos, para prender, para matar, para fazer tudo que fosse necessário aos cristãos, né? E ele ia legalizado pelo povo de Israel, né? Até que no caminho para Damasco, ele tem aquele encontro sobrenatural com Jesus, que ele começa a relatar a partir do versículo 13. Então, vamos ler agora do 14 a 19, que diz assim. Vamos repetir o 13. Ao meio-dia, ao rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. 14. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O 15. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. O 16 diz assim: mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. O 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrirem os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. O 19 diz: pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial. Olha só que situação. Queridos, até o versículo 13, o negócio estava bom. Mas sucedeu que dentro desta narração aqui de Paulo para o rei Agripa, sucedeu que a partir do versículo 13, ele começa a narrar o encontro sobrenatural que ele teve com Jesus. E este encontro que ele teve com Jesus, queridos, mudou a vida de Paulo completamente. Mudou do natural para o sobrenatural. E esta foi a razão pela qual Paulo, agora de perseguidor, virou a perseguido. Agora amigo dos judeus virou inimigo. Agora de comparsa dos judeus, naquela coisa errada que era perseguir os cristãos, agora ele virou inimigo, né? Foi a partir daquele encontro que Paulo teve com Jesus na estrada de Damasco que a vida dele mudou completamente. Agora Paulo passou a ver as coisas de Jesus, as coisas de Deus do lado sobrenatural. Paulo teve um encontro com Jesus que lhe puxou para dentro do sobrenatural. Queridos, não vamos nos aprofundar muito. E o que nós vemos aqui? O próprio Jesus, pessoalmente dizendo para Paulo o que Paulo haveria de fazer para ele a partir daquele momento.
E o Paulo, ele fala para o rei Agripa aqui no versículo 19, pelo que o rei Agripa não foi desobediente à visão celestial. Ou seja, Jesus apareceu para Paulo, deu para ele o que ele tinha, a obra que ele tinha para fazer para Jesus, e Paulo não foi desobediente. Agora, talvez Paulo não esperasse o que fosse acontecer com ele a partir dali. Talvez Paulo não soubesse que o fato dele ter sido sugado pelo próprio Jesus para o lado sobrenatural também levava Paulo a dar de cara com o inimigo da sua alma, o conhecido Satanás, né? Paulo não só recebeu um grande amigo espiritual, como também recebeu um grande inimigo. Paulo agora estava diante de um Deus que ia lhe defender e de um inimigo que ia guerrear contra a sua vida o tempo todo. Queridos, observe aqui. Eu oro a Deus que todos que venham ver e ouvir este vídeo tenham esta condição de entender isto. Que depois que Paulo encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco, ele foi sugado para o sobrenatural. E passou agora a viver e a conviver do lado sobrenatural. Assim como Paulo recebeu toda a ajuda de Jesus, todo o apoio de Jesus, todo o amor de Jesus, todo o conhecimento sobrenatural que ele recebeu a partir dali, mas ele também recebeu um inimigo forte, um inimigo poderoso que não ia parar em nenhum momento da sua vida, enquanto Paulo estivesse vivo, né, queridos? Paulo foi sugado literalmente para dentro do sobrenatural e passou a conviver com o bem e com o mal, ou seja, com tudo que há do lado sobrenatural. Porque, queridos, enquanto nossos olhos espirituais não forem abertos, nós não temos consciência do bem e do mal, da luz e das trevas, do amigo e do inimigo, do amor e do ódio, enfim, dos prós e contras que há dentro do sobrenatural. O que não quer dizer que pelo fato de você não conhecer o sobrenatural, você não vive com isso. Você vive e convive na sua vida natural. O único problema é que você não tem os seus olhos naturais abertos e não tem conhecimento do sobrenatural. O que não te guarda, não te defende, não, queridos. Quanta gente tem a sua alma tomada por Satanás, levada para o inferno e só vai saber lá, só vai ter consciência lá de que existe o bem e o mal, de que existe um inimigo, enfim. A salvação e a perdição só vai saber. E enquanto está vivo na face da terra, vai sofrendo todas as consequências do sobrenatural, do bem e do mal, né? E principalmente do mal, quando nós não conhecemos a Deus. Então, queridos, o que nós vemos aqui é que Jesus, ele tomou a vida de Paulo naquele momento e colocou sobre Paulo a incumbência de Paulo levar a palavra de Deus sobre toda a terra, né? Então, Paulo, como ele diz aqui no versículo 19, não foi rebelde a Jesus. Ele, a partir daquele momento, se abraçou com aquela obra e com todas as dificuldades que aquilo vinha lhe trazer e pôs em prática. E o resultado disso, querido, nós estamos recebendo até hoje. Então, o que é que Jesus quer com esta palavra, querido? Jesus, ele quer este encontro com cada um de nós. Este encontro sobrenatural, que vai nos puxar para dentro do sobrenatural de Deus, para que nós tenhamos o conhecimento do mundo sobrenatural. Se não for assim, queridos, não adianta. Que de maneira natural você não está fazendo nada para Deus. Não está, querido. A obra de Deus é sobrenatural.
E quando nós realmente formos sugados por Deus para o lado sobrenatural, nós vamos ter certeza que nós estamos do lado sobrenatural, porque nós vamos ter experiências sobrenaturais. O Espírito Santo de Deus vai fazer a sua obra através de nós e nós vamos ver, querido, coisas tremendas, prodígios e maravilhas. Vamos ter que conviver com o nosso inimigo. Vamos ter que conviver com o nosso inimigo sobrenatural, mas vamos também conviver com o nosso Pai, nosso amigo, nosso cuidador, nosso dono, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Então, queridos, vamos dar mais uma lida, mais uma observada no versículo 16 a 18, que diz assim: mas levanta-te e ponte sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas vos converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus. Queridos, o que é que nós vemos aqui com estas palavras que Jesus diz a Paulo? Com estas palavras, queridos, nós vemos aqui que Jesus está entregando nas mãos de Paulo, na vida de Paulo, uma obra espiritual. Jesus não está entregando a Paulo uma obra material, ele está falando de obra espiritual. Ele não está dizendo, olha, tu vai libertar, tu vais pregar o meu evangelho para que o ser humano seja liberto das enfermidades, seja liberto dos problemas financeiros, seja liberto dos problemas pessoal. Não. Jesus lhe está entregando nas mãos de Paulo uma obra espiritual, quando ele diz livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Olha o 18. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Jesus está entregando a Paulo a incumbência dele levar as pessoas a serem libertas, queridos, de maneira espiritual. Tendo seus olhos espirituais abertos, se convertendo do engano de Satanás a Jesus, se convertendo das trevas à luz, se convertendo da perdição à salvação. Aquela obra que Jesus estava entregando para Paulo era extremamente espiritual. Era para que Paulo pregasse o evangelho do reino, pregasse o evangelho sobrenatural de Jesus, para que as pessoas fossem libertas espiritualmente. Que as pessoas deixassem as trevas, deixassem o poder de Satanás e se convertessem a Jesus. Aquela obra que Paulo estava recebendo era espiritual. E é isto que o Senhor está querendo nos entregar nos nossos dias. Já vem feito ao longo dos anos e agora é isto que Jesus quer conosco, queridos. Ele quer nos chamar para nós fazermos obras espirituais que realmente abram os olhos aos cegos, liberte os cativos, tire as pessoas do domínio das trevas e traga para a luz. Tire do domínio do engano de Satanás e traga para o conhecimento da palavra, que é a luz da palavra de Deus. Para que as pessoas, queridos, realmente tenham condição de ser salvas. Para que as pessoas realmente tenham condições de ter os seus olhos espirituais abertos para entender que ele anda em trevas, apesar de se chamar um religioso. Quantas igrejas estão cheias de gente, queridos, que estão totalmente cegos espiritualmente por falta de quê? Por falta de não conhecer a obra espiritual de Jesus. Por não conhecer a obra redentora de Jesus que liberta espiritualmente. Quanta gente convivendo com pecado, falando de santidade sem saber o que é. Falando de pecado
você ao menos ter ideia do que vem a ser. Não tem noção do que seja espiritual, queridos. Tendo o inimigo refletido no seu corpo, na sua alma, no seu espírito e se dizendo crente. O que é isto? Religião. Falta de conhecimento espiritual, falta de ter os olhos abertos pela palavra da verdade. Isto é espiritual, queridos, não é material. Vamos agora do versículo 20 ao 22, que diz assim: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. O 21. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Olha só. O evangelho de Cristo, querido, não começou sendo pregado por Jesus. O evangelho de Cristo começou sendo pregado por Deus lá na criação. E veio sendo pregado através da vida do Abel, do Abraão, dos patriarcas, dos profetas, enfim, queridos. O evangelho de Cristo, o evangelho do reino, vem sendo pregado desde a criação. Jesus só veio trazer o Espírito Santo de Deus. Jesus veio trazer na prática aquilo que já vinha sendo pregado desde a antiguidade. E quando Paulo diz aqui, ele diz, e eu só fiz a minha parte. Eu obedeci o que Jesus mandou que eu fizesse e continuei pregando nada mais do que os profetas e Moisés já falavam, já pregavam. E aqueles homens queriam matar Paulo, como se Paulo estivesse pregando uma novidade. Não, queridos. Paulo só estava dando continuidade ao evangelho do reino que já vinha sendo pregado há muito tempo. Né? Então, queridos, é isto que o Senhor quer de nós para este tempo. É isto que Jesus está nos preparando e nos chamando para este tempo, para nós pregarmos este evangelho de poder, o evangelho do reino. Aqui no versículo 21 diz assim: por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram me matar. Por quê, queridos? Antes de Paulo receber o Espírito Santo de Deus, ele não era problema nenhum para Satanás. Satanás, olha, Paulo só era mais um religioso que não entendia nada de sobrenatural, que não tinha nenhum poder sobrenatural, não tinha o Espírito Santo na vida dele, e apesar de tão conhecedor da lei de Moisés, apesar de tão conhecedor da letra, apesar de tão conhecedor de tudo a respeito de Deus, Paulo não tinha o Espírito Santo de Deus. Então, querido, Paulo não tinha nenhum poder sobrenatural, nem contra o bem, nem contra o mal. Paulo não tinha nenhum poder contra Satanás. Até o dia que Paulo encontrou com Jesus na estrada de Damasco. Dali, Paulo se tornou um problema grande para Satanás, porque Paulo havia recebido poder sobrenatural quando Paulo, saindo da estrada de Damasco, entrando em Damasco, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo na vida dele. Aí, meu querido, agora ele tinha um inimigo furioso, verdadeiro, que não ia lhe deixar em paz, né? Enquanto nós não formos cheios do Espírito Santo, queridos, enquanto nós não recebermos o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nós não significamos nada, absolutamente nada para o inimigo.
Mas a partir do momento que você põe a sua vida no altar de Deus, e você começa a obedecer e buscar um relacionamento profundo de amor com Deus, porque foi o que aconteceu com Paulo e Jesus ali na estrada de Damasco. Ali foi um início de um amor verdadeiro, de uma amizade, de uma cumplicidade, né? De um companheirismo. E o inimigo, conhecendo quem era Paulo, sabia que Paulo ia fazer, o que Paulo faria pelo reino, né? E isto, queridos, é o que Deus quer conosco. Que nós, assim como Paulo, busquemos este relacionamento profundo com Deus, para que o Espírito Santo entre nas nossas vidas, nos dando poder contra as trevas, nos dando poder contra o inferno, realmente nos dando condição de nós entrarmos na presença de Deus e ser munido, armado por Ele, para lutarmos contra as trevas. Temos que fazer isso, querido. Temos que obedecer este chamado de Deus. Temos, queridos, que nos entregar corpo, alma e espírito. Porque o que Deus quer de nós neste momento é nos preparar para promover sobre a face da terra este grande avivamento espiritual, que vai preparar a igreja para o arrebatamento. Por isso Deus está chamando a mim e a você, para que nós possamos nos entregar a Deus verdadeiramente, nos entregar a Jesus verdadeiramente, para nós recebermos o Espírito Santo profundamente nas nossas vidas, a ponto do Espírito Santo mesmo fazer essa obra através de nós, assim como fez na vida dos profetas, na vida de Jesus, na vida dos apóstolos e até hoje vem fazendo através da vida de muita gente. Queridos, o nosso ensinamento de hoje é esta, a nossa palavra que o Espírito Santo tem nos dado nesta tarde é esta. Vamos orar a Deus agradecendo por este culto e que o Senhor nos prepare, nos conduza para dentro do seu sobrenatural, para que nós possamos experimentar do reino espiritual de Deus e assim sermos preparados por Ele mesmo para fazer sua obra sobre a face da terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, meu Pai santo, muito obrigada por este culto, ó Pai. Muito obrigada por esta palavra. Obrigada por este entendimento, meu Pai santo. Estamos aqui, meu Pai. Envia-nos a nós, ó Pai. Vem nos alcançando com teu imenso poder, com a tua imensa graça. Despertando no nosso coração o imenso desejo de nos entregarmos a Ti verdadeiramente, a ponto de sermos preparados por Ti, meu Pai, para fazer a Tua obra. Ó Pai Santo, muito obrigada por tudo. Jesus querido, Jesus amado, faz isso nas nossas vidas, Jesus, estamos aqui. Ó Jesus querido, que este vídeo vai alcançando todos os quantos Tu quiseres alcançar através deles. Jesus, é assim que nós sejamos despertados para nos entregarmos a Ti verdadeiramente e para interceder por muitos outros, Jesus, que venham fazer o mesmo, para que esta obra que está sendo necessária ser feita neste tempo, ó Jesus, que nós não venhamos te decepcionar, mas que nós venhamos nos entregar verdadeiramente, nos colocando à Tua disposição, para Tu nos usar conforme a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, muito obrigada por tudo. Espírito Santo, eu quero orar e pedir por todos aqueles que já se inscreveram, por todos aqueles que têm visto e ouvido destes cultos. Espírito Santo, esta obra é Tua, vai fazendo conforme a Tua vontade, vai levando a cada um e vem conduzindo a Ti todos os quantos Tu quiseres através deste trabalho. O Espírito Santo, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meu Jesus, muito obrigado. Nos dá da Tua graça, Jesus, nos dá da Tua força, da Tua misericórdia, do Teu poder nas nossas vidas. Muito obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus e aleluias, queridos. Se você vê estes vídeos, queridos, sempre está dividido em duas partes por enquanto. Tenho fé em Deus que o Senhor já vai nos dar um aparelho melhor para que isso não aconteça. Mas se você achar a primeira parte, procure a segunda. Se você achar a segunda, procure a primeira. Se inscreva neste canal, queridos. Vá orando por nós. Orando para que esta obra vá adiante e vá alcançando os objetivos para o qual ela foi chamada. Queremos agradecer a todos.
Queremos pedir que qualquer um que sentir no seu coração de se inscreva e ore por nós, queridos. E vamos de mãos dadas, de braços dados, levar adiante esta obra. Estamos nos últimos dias, o Espírito Santo de Deus nos tem chamado para nos preparar para fazer a sua grande obra na face desta terra, que vai preparar a igreja para o grande arrebatamento. Muito obrigada a todos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus.